Estamos aqui para mais um curso no portal Silvio Santos e hoje iniciando tema tão rico, licitações e contratos. Vamos lá para a nossa primeira parte da aula 1, tema licitações e contratos. Aqui comigo. Licitações e contratos, professor Sionil Borges. A nossa distribuição, o cronograma do curso vai seguir mais ou menos a seguinte dinâmica. 3 aulas de licitações. Mas professor, licitação de onde? Hoje, da Lei 8666 de 93. 3 aulas distribuídas mais ou menos da seguinte forma. Nessa primeira aula introdutória, definições, princípios. Na segunda aula, modalidades, fases, etapas, procedimento interno, externo, anulação, revogação. E a terceira aula, para nos debruçarmos exaustivamente no estudo da contratação direta, considera um dos principais pontos em qualquer concurso público, seja ele para Tribunal de Contas, seja ele para a área fiscal. 2 aulas de contratos, numa primeira aula os aspectos gerais, e numa segunda só para falar sobre cláusula exorbitante, para falar sobre teoria da imprevisão e outras considerações, né? Uma aula sobre pregão, e aqui hoje ainda está na Lei 10.520, o RDC, e a Lei das Estatais, uma lei nova que vem sendo cobrada, Lei 13.013 do ano de 2016. Essa lei veio a regulamentar a licitação para as entidades empresariais do Estado. Empresas estatais, pessoas jurídicas de direito privado que ora intervêm no domínio econômico, ora são prestadoras de serviços públicos, exemplo, a Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, empresa de Correios e Telégrafos e outras. Então, mais ou menos essa vai ser a distribuição do nosso curso. E eu digo mais ou menos porque a gente pode se adaptar ao longo dele. A gente pode se adaptar porque, de repente, surge aqui a necessidade de a gente trabalhar com outros conceitos previstos em outros diplomas extravagantes, seja a lei do RDC, licitações ou lei das estatais. De repente inserir alguma coisa sobre publicidade. Mas essa dinâmica, essa necessidade a gente vai ver ao longo do curso. Perfeito? Vamos então à introdução. Hoje uma aula 1, introdutória. Mais ou menos ela foi passada ao longo da apresentação do curso. Mas hoje você vai ver que ela está muito mais enriquecida, né, com muito mais conteúdo. Mas eu vou precisar repassar com vocês a distinção entre uma lei federal e uma lei nacional, o conceito de licitação, passo a passo. Porque é dessa forma que você compreende o direito. Passo a passo. Metodologicamente, de forma metódica. Não adianta você pegar e achar que, professor, passa o mnemônico aqui, você vai decorar. Eu até acredito em mapa mental, acredito sim, eles são válidos. Ocorre que quanto mais mapas mentais você tem na cabeça, você vai ter que decorar. Vem cá, o que era granada mesmo? O que era limpe mesmo? Você agora vai ter que usar a cabeça para lembrar qual era o mnemônico. Então isso se torna muito complicado para o concurseiro. Ao longo do tempo ele tem milhões de mapas mentais. Então no que eu acredito? Eu acredito que você tenha que ter a ideia, você tem que ter o substrato, você tem que ter o conteúdo do instituto, para depois tentar decorá-lo. É muito mais fácil. Porque se você parte de um processo de decorar as coisas, para depois tentar entendê-las, isso é muito difícil. E mais, se você só decorar a partir de um mapa mental, considerando que um concurso público demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até sair, a sua cabeça não consegue levar essa informação durante todo esse tempo. Então acredito piamente na necessidade de você entender as coisas, compreender as coisas, para depois ter um mapa mental. Ele é necessário, mas a partir de uma compreensão do Instituto. O que é lei, essa lei nacional? O que é essa lei federal? Esse conceito decifra, detalha ele, esmiuça para nós, professor. Campo de aplicação, finalidades, princípios, e hoje, além de tudo isso, eu vou inserir aqui definições. Algumas definições, senti necessidade a partir de muitas questões.
Eu tenho comentado muitas questões e muitas questões incidindo na parte de definições. Então é um ponto de partida. Tratando-se de uma aula introdutória, não é, não é, se faz necessário, portanto, trabalhar tais conceitos. Vamos lá para a distinção inicial entre lei nacional e lei federal. O abre-alas é que a lei aqui é federal. O abre-alas é que a lei aqui é federal. Professor, não entendi. Você está dizendo que a lei nacional é uma lei federal? Sim, porque eu já vi ou ouvi, já li. Lei nacional não é lei federal. Sim, ela é federal. A lei nacional é uma lei federal. Ah, professor, não é. Se você abrir o texto constitucional hoje, você não vai encontrar. Leis nacionais são aquelas que, leis federais, por sua vez, dizem respeito a. Isso não existe. Essa é uma distinção doutrinária. Toda lei editada pela União é federal. Ah, é federal? Sim. Só que algumas leis editadas pela União elas são tão importantes que vão servir como um manequim. Vão servir como manequim, vão servir como uma moldura, como diretrizes, como normas gerais para todas as entidades políticas dentro do território nacional. É isso. Então, a lei nacional é uma lei federal. Só que a lei nacional é aquela em que são estabelecidas normas gerais. O que isso quer dizer? A União vem e diz: a partir de agora, Estado, a partir de agora, município ou Distrito Federal, eu, União, estabeleço as normas gerais. Ah, então, professor, você está dizendo que a norma geral é isso? É um quadrado, é uma moldura, e houve umas pinceladas. A União pintou parte do quadro? Sim, apenas parte do quadro, sem entrar nas peculiaridades dos estados, municípios ou Distrito Federal. Uma norma geral é aquela que vai trabalhar de forma genérica e não pode entrar na minúcia do município, na peculiaridade do estado, sob pena de não ser uma norma geral. Então, a norma geral são aquelas diretrizes mais gerais, abstratas, expedidas pela União e válidas para todas as entidades políticas. Ah, entendi. Então você está dizendo que eventualmente pode acontecer de o Estado ou mesmo o município pintar, vou até trocar aqui, ó. Você pode acontecer de o Estado e o município pintar isso? O quadro? Pode. Ah, pode pintar aqui? Não, não pode. Aqui não pode. Por que não pode? Porque aí ultrapassou o campo das normas gerais. Então, estados e municípios até podem pintar o quadro, até podem, mas respeitando a moldura, o quadro, né, estabelecido pela União. Talvez por isso essas normas sejam chamadas de norma moldura. Norma moldura. É uma moldura e a tela foi pintada parcialmente pela União, reservado espaço para que a tela seja pintada, eventualmente, pelas demais entidades federativas. O que não se admite é ultrapassar o quadrado. Ultrapassando o quadrado, a norma não é mais geral. Exemplo? Professor, dá um exemplo. Está começando o nosso curso hoje, mas eu quero um exemplo de algo que o Estado possa fazer e vai violar a norma geral. A gente vai aprender durante o curso que a regra é que a entidade política, ou mesmo sua administração indireta, composta de pessoas administrativas, portanto não políticas, que para obras, serviços, compras, locações, concessões, promovam um procedimento licitatório, uma modalidade prévia de licitação. Concorrência, convite, concursos, leilão, pregão. Então tem que promover previamente uma modalidade licitatória como regra. Como regra. Pode o Estado ou o município criar, falar, ó,
Aqui dentro do Estado não precisa mais modalidade licitatória para o objeto X. Objeto esse que não está contemplado na moldura, está aqui, ó, não está aqui dentro. Ele veio pintando, pintando, opa, mas está aqui. Pode fazer isso? Não. Não pode o Estado, ou o município, ou o Distrito Federal criar uma nova forma de contratação direta. Entenda a contratação direta como aquela forma utilizada pela entidade política para se afastar da adoção prévia de uma modalidade licitatória do tipo concorrência. Então, formas de contratação direta violam a norma geral da União. Ah, entendi. Então, o Estado poderia, por exemplo, inverter as fases de um procedimento? Poderia. Poderia estabelecer lá uma dinâmica em relação à fase interna, né? Tornando o orçamento sigiloso? Até poderia. Então, significa dizer que dentro dessas normas, dentro da Lei 8666, você tem determinados espaços de conformação das entidades políticas. Elas podem tratar de suas peculiaridades desde que não ultrapassem a norma geral. Professor, no dia da prova, eu tenho que saber o que é geral, o que é específico? Não. Você tem que conhecer a jurisprudência. Quais as situações jurisprudenciais que nos brindam com exemplos de situações em que o Estado e o município não podem estabelecer, não podem ingressar no tema de licitações e contratos. Perfeito? Pensando nisso, eu venho aqui, a União editou a Lei 8987, essa lei é de concessões simples, ela foi editada pela União. É válida para a União, Estado, DF e municípios. Logo, é uma lei federal nacional. Ao passo que a União também editou a Lei 8.112. É uma lei federal. Porém, ela é restrita à União. Significa dizer que a Lei 8.112 é uma lei federal. Ela não se estende automaticamente para as demais entidades políticas. Beleza, entendi. Entendi então que a norma nacional ela estabelece normas gerais e essa competência ela é da União. E quando a União faz uso dela, suas normas se estendem para todas as entidades políticas, independentemente da concordância, independentemente da aquiescência, independentemente da anuência. Agora eu quero saber, professor, e a lei que hoje iniciamos, a Lei 8666? Ela é uma lei federal nacional ou é uma lei federal federal? Para saber ou responder, eu venho aqui a leitura do texto constitucional. Compete privativamente, cuidado, é diferente do que dispõe o artigo 24. O artigo 24 trata da legislação concorrente. Compete privativamente à União. Professor, o Estado, DF, município podem legislar? Podem legislar. Podem legislar. Respeitada a moldura. Não é um caso de legislação concorrente. Cuidado com isso. Normas gerais em matéria de licitações e contratos em todas as modalidades para todas as administrações da União, Estado, DF, município. União, Estado, DF, municípios. Ah, entendi. Então, se é uma norma geral, eu volto aqui, desvendo que se trata não de uma norma simplesmente federal, mas sim uma norma, olha aqui, nacional. Então a lei que ora iniciamos é uma lei que foi expedida pela União e válida, extensível para todas as entidades políticas. Essa é a grande e primeira questão do seu concurso. A distinção entre uma lei nacional e federal. Vamos agora ao conceito, e para o conceito de licitação eu venho e me socorro de Maria Silvia Zanella de Pedro. Professora Maria Silvia, autora Maria Silvia, ela apresenta a licitação como um procedimento administrativo tendente à contratação de alguma coisa. É um procedimento administrativo que a entidade pública realiza para quê? Para tentar, diante da pluralidade de pessoas, selecionar aquela que é mais vantajosa.
Então, de um lado, você confere a abertura de um procedimento de compra, um procedimento de obra, um procedimento de serviço, eventualmente uma locação. Você abre ao público e o público comparece. Comparece em grande número. Então você descreve o que você quer adquirir para a administração pública, abre ao público a possibilidade de eles comparecerem, oferecerem suas propostas, e diante daquela pluralidade de propostas, talvez você consiga gerar nessas pessoas competitividade e elas orçarem preços módicos para a administração. Diria até preços justos para a administração. Módico me lembra um valor muito baixo, né? E o valor baixo nem sempre é bom para a administração pública. Um preço justo. Aquilo que você pratica na iniciativa privada, seria justo você trabalhar também para o preço perante a administração pública. Então, você, nesse procedimento aberto por uma entidade pública que queira uma obra, um serviço, uma compra, ele garante, num só momento, a isonomia entre a pluralidade de participantes, chamados a partir de agora de licitantes, sejam empresas, sejam eventualmente pessoas físicas, porque a pessoa física também pode participar, né? A gente vai ver modalidade licitatória que participa a pessoa física. Tem? Tem. Vou fazer um leilão, né? Tem até música, vou fazer um leilão. Leilão a pessoa física pode participar, o concurso a pessoa física pode participar, como um concurso de monografia. Então, licitantes podem ser pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Olha só, eu, administração, desejo, garanto a isonomia entre os participantes. E diante dessa pluralidade, eu consigo, de repente, gerar neles a competitividade e selecionar uma proposta vantajosa. Então é um procedimento administrativo, abre a todos, mas não é a todos, né? Na verdade, a gente tem que observar aqui um instrumento convocatório. Não é qualquer um, isso não é casa da mãe Joana. Isso aqui é administração pública. Então a administração pública, quando abre um procedimento licitatório, ela tem um instrumento de convocação do público. E as regras estão ali delineadas, bem claras. Atenção, você que está aí do lado de fora, eu desejo um cofre, uma caixa cofre. Eu preciso de um serviço de tecnologia da informação. Eu preciso da elaboração de um projeto básico, um projeto executivo. Perfeito, administração. Mas o que você deseja? Bom, eu vou detalhar isso no instrumento de convocação, até para possibilitar que você, licitante, possa elaborar sua proposta e, diante dessa pluralidade de propostas, selecionar a melhor para a administração. Então, o instrumento convocatório é que vai falar o que eu desejo, a regra do jogo. E por isso o instrumento convocatório é chamado até comumente de lei interna da licitação. O que está ali é o que deve ser cumprido. O que está ali vincula tanto a administração pública como o licitante. Pior para o licitante, porque se o licitante não cumprir as regras do edital, regras editalícias, ele vai ser expurgado, eliminado, ou desabilitado, ou desclassificado, conforme a etapa em que nos encontramos no procedimento licitatório. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar parte a parte do conceito de licitação. Hoje não vou apresentar, claro, o que é concorrência, o que é pregão, mas vocês já ouviram falar. O que é convite, o que é leilão, concurso, etc. A gente vai fazer aqui em termos de procedimento administrativo. Procedimento me lembra dinâmica. A palavra procedimento me lembra dinâmica. Algo que é dinâmico, algo que vai ato a ato, dentro de uma série lógica, dentro de um encadeamento lógico. Então, fazendo uma analogia a um concurso público, que faz parte da sua vida, concurso público é aquilo que você mais conhece. Existe um planejamento interno. Foi lá, nomear uma comissão interna para estudar. Houve concurso interno de remoção. São passos internos para a abertura externa do concurso público. Então, todo procedimento, como
da licitação, todo procedimento tem uma etapa interna. Nada acontece de forma espontânea. Apareceu, né? Apareceu a licitação. Não. Vem cá, eu tenho recursos para pagar. Esse objeto foi previsto na lei orçamentária anual? Existe um projeto básico do que eu desejo comprar? Existe um termo de referência? Existe comissão de licitação? Já foi feito o edital? Alguém já escreveu o edital? Ele já foi aprovado pela assessoria jurídica? Então a gente vai ver durante o nosso curso, na próxima aula, a gente vai ver toda essa parte procedimental, sobretudo a interna, porque é comum nós, concurseiros, temos o ledo engano de que a licitação começa com o lançamento de um edital. Gente, lançar o edital é fase externa. Isso aqui é a fase externa. É quando você, licitante, vai ter ideia da abertura do procedimento. É como você, concurseiro. Tem uma fase interna do concurso. Vem cá, tem vaga? Tem. Não tem cadastro reserva. Tem como pagar? Sim. Está na lei orçamentária anual? Sim. Então pode abrir o concurso? Pode. É assim. Tem um planejamento interno extremamente válido, extremamente necessário, para que não se faça ruir, né, levar ao chão todo o procedimento subsequente. Porque se o procedimento externo não for precedido de uma fase interna muito bem elaborada, vai cair, ou vai ser revogado, ou vai ser anulado. Então é muito importante você gastar um tempo no planejamento interno para que a fase externa se faça válida. Aí você vem aqui a classificação de vocês no concurso, a habilitação de vocês, concurseiros, a homologação em que se reconhece a legitimidade de todos os atos anteriores por uma autoridade superior, uma autoridade competente, e, finalmente, a nomeação. Aí vem posse, exercício, estabilidade, com estágio probatório, estabilidade, aposentadoria, um dia, quem sabe. Então, esse mesmo procedimento, que é uma série de atos, ato 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse mesmo procedimento, dentro de uma ordem lógica, procedimento para o concurso público, você deve seguir na licitação. Toda licitação é procedimental, toda ela. Seja a modalidade concorrência, convite, leilão, concurso. E esses nomes vão surgindo, e a gente vai ver isso, concorrência, leilão, pregão. Esses nomes surgem porque o procedimento é diferente. Porque se o procedimento fosse igual, o nome seria o mesmo. Então, quando você celebra um contrato usando previamente a modalidade licitatória convite, é porque o convite seguiu como regra o seguinte procedimento. Quando você contrata um serviço de engenharia a partir de uma concorrência, por que concorrência? É porque seguiu um determinado procedimento que é diverso do convite. Por isso que o nome é concorrência, por isso que o nome é convite. Cada modalidade licitatória recebe o seu nome apropriado porque o procedimento adotado é diverso da outra modalidade licitatória. Ah, eu quero vender bens móveis inservíveis. O procedimento é aquele, então a modalidade é aquela. Então, para cada procedimento utilizado, um nome específico. É simples assim. Então, houve uma inversão de fases, princípio da oralidade. Aí teremos uma outra modalidade. Então, procedimento administrativo, série de atos encadeados numa sequência lógica. Professor, entendi. Essa é a dinâmica. Às vezes acontece, e aí eu peço sua atenção, né, vamos aqui aprofundar um determinado quesito. Eu entendi o que é o procedimento, que é uma dinâmica, uma série de atos encadeados para um resultado final, que costuma ser, em termos de licitação, a celebração de um contrato administrativo. Costuma ser. É diferente de ser estático. Dinâmico é diferente de estático. Dinâmico é em movimento, estático é parado. Então, doutrinariamente, pode acontecer na sua prova de falar que esse procedimento ele vai sendo arquivado. Ele vai sendo arquivado dentro de uma ordem cronológica, com numeração, etc., etc., dentro de um processo.
de um processo administrativo. Então, guarda carinhosamente que existe essa divergência conceitual entre procedimento, dinâmica, atos encadeados, né, e processo, que é a parte estática, que é exatamente a parte física, né, onde você reúne o conjunto de atos. O procedimento está dentro do processo. Ele fica estático, ele fica arquivado. Tá? Mas essa é uma definição doutrinária. Então, alguns editais colocam processo administrativo licitatório ou mesmo procedimento administrativo licitatório. Eu costumo dizer que essa distinção ela só deve ser lembrada o dia que a banca fala, né? Enquanto o procedimento é isso, o processo é aquilo. Aí eu lembro. Caso contrário, eu costumo utilizar expressões como expressões sinônimas. Vamos lá. Agora, né? Voltando aqui à definição, procedimento administrativo, série de atos encadeados, pelo qual um ente público, vamos para o item 2, ente público. Ente público, toda administração direta, e aqui a gente tem um conjunto de órgãos. Conjunto de órgãos, sim. Presidência da República, governadoria, prefeitura, ministérios, secretarias, tribunais de contas. Tudo isso é órgão, localizado na administração direta, também chamada de centralizada. E ligado de forma não hierárquica à administração direta, nós temos a indireta aqui como um somatório de pessoas administrativas. São novas pessoas. São pessoas, exemplo das nossas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. É isso aí. Então, um ente público, entendido pela Lei 8666, é todo aquele que integra a administração direta ou mesmo a administração indireta. Professor, mas tem uma dúvida. Ente me faz lembrar a palavra entidade. E você coloca aqui órgão. Órgão é sem personalidade jurídica. Eu até entendi a definição da professora, em que um ente público. Então tem alguma coisa errada, professor, no conceito de Maria Silvia. Não, não tem. Você vai fazer uma leitura. Dentro da administração direta é o órgão. Mas o órgão ele não celebra contratos administrativos. Isso foi visto no curso base de vocês de direito administrativo. Não é mais licitação. Um órgão não tem personalidade jurídica. E por isso, a regra é que não possam assumir direitos e obrigações. Esses centros de competência despersonalizados, eles até celebram contrato administrativo, mas em nome da pessoa jurídica União, pessoa jurídica Estado, Distrito Federal ou município. Não entendi. Dá um exemplo. O Ministério da Economia, a União, por intermédio do Ministério da Economia, acaba de celebrar o contrato administrativo com a empresa X para a prestação de serviços de manutenção de elevadores. Olha a diferença agora. O Ministério da Economia celebrou um contrato administrativo diretamente? Não. A União, que é a pessoa, por intermédio do seu órgão, o Ministério da Economia, celebra contrato administrativo. O órgão, ele não celebra contrato administrativo. Quem celebra é a União. Então, quando é celebrado o contrato com os ministérios ou secretarias, é sempre assim. O município, por intermédio da Secretaria de Fazenda, de Cultura, de Saúde, celebrou o contrato administrativo. Entendemos isso? Então, cuidado. O ente público, temos aqui essa estrutura formal,
a estrutura formal da administração pública, mas temos também a possibilidade de pessoas, vou chamar assim de quase públicas. Quase públicas. Elas não são públicas, mas elas são fomentadas pelas pessoas públicas. Essa estrutura formal, ela começa a se concentrar naquilo que lhe é primordial, naquilo que lhe é típico, e entrega a outras pessoas a possibilidade da prestação de serviços de utilidade pública. Então surgem aqui, na verdade, as entidades paraestatais. E essas entidades, sem exceção, não seguem a Lei 8666. Ah, entendi. Elas não seguem a Lei 8666. Entendi. Mas precisam licitar? Sim. Precisam licitar. Elas precisam licitar, mas não com base na Lei 8666. Ok? Só para a gente poder fechar esse bloco, eu queria fazer o seguinte com vocês. Só mais um minutinho. Um procedimento administrativo, ente público nós já vimos quem é, só que é no exercício da função administrativa. E aqui eu quero só reforçar, para esse primeiro bloco, o seguinte detalhe. No Brasil a gente tem uma separação de poderes lá encontrada no artigo 2º do texto constitucional, e essa separação é harmônica, independente entre o legislativo, o judiciário e o executivo. No Brasil, dois poderes, aquele que tipicamente administra é o poder executivo. Então compete ao poder executivo tipicamente administrar. Mas pelo fato de a separação de poderes ela não ser rígida, mas sim flexível, moderada, comportamos ao lado dessas funções típicas de julgar pelo judiciário, de legislar e fiscalizar pelo legislativo, funções não primordiais, chamadas de atípicas. Então, o judiciário, ele pode administrar. Não é pode, gente, vai administrar. Ele tem departamento administrativo. O legislativo, ele vai administrar. Vai administrar de forma atípica. Significa dizer que o exercício da função administrativa é por todos os poderes. E eu vou acrescentar Ministério Público, vou acrescentar tribunais de contas. Todos exercem funções administrativas. E das funções desse colorido administrativo destaca-se a atividade licitatória. Então, todos os poderes devem licitar. Todo Ministério Público, né, função essencial, a Justiça, deve licitar. Todos os órgãos de auxílio à tarefa de controle externo parlamentar, tribunais de contas, devem licitar. É isso que você vai levar aqui nesse primeiro bloco. Vimos aqui, fechamos aqui o nosso primeiro bloco com a definição do que é licitação.